Ótimo. Então, boa noite a todo mundo, boa noite a todas. Sou eu de homem, então é boa noite a todas mesmo, né? Todos. E iniciando aqui os nossos estudos, boa noite a Suelen, iniciando aqui os nossos estudos do livro. Hoje eu vou me ater a 2 capítulos apenas, para a gente conseguir entender bem essa base, que é bem interessante. Para quem não leu, está tudo em ordem. De qualquer maneira, ó, eu tenho aqui as minhas anotações todas, todo o resumo do livro. Se vocês quiserem, eu tiro uma xerox e mando para vocês, tá? Mediante um pequeno boleto, mas nada muito agressivo nesses valores, tá bom? Fiquem tranquilas. Mas vamos lá. No capítulo, eu vou deixar bem claro o capítulo 1, capítulo 2, vou intercalar aqui as informações. Vocês podem me interromper, fazer pergunta, interagir a qualquer momento, é livre, tá bom? Vou trazer alguns exemplos e algumas informações novas que pouca gente conhece, tá? São mais coisas de estudos, investigações minhas, diferentes, paralelas, que começam a se conectar aqui com algumas coisas que estão aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, no capítulo 1, que ele provoca, né? É uma pergunta muito interessante, que abre, que é: quem nós somos? Quem somos nós? Né? E aí ele trata o tema ancestralidade de uma maneira muito diferente. Ele não trata a gente como ancestralidade pai e mãe, como a gente está acostumado, mas sim com ancestralidade, um conceito de ancestralidade cósmica. E essa ancestralidade cósmica, né, faz parte de um conceito em que essa é a nossa essência, a nossa origem, como sendo uma fonte, e essa fonte cósmica sendo um desmembramento do que ele chama de criador primordial, ou em outros estudos eles chamam de fonte que tudo é, fonte universal, enfim, a fonte original. E essa fonte original, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, ele coloca uma coisa muito interessante, que é uma pergunta que muita gente já me fez, que é: se a fonte original está lá em paz, está tranquilona, está feliz, tá, por que ela vai se dar o trabalho, né, de ficar criando universos, criando consciências, multiplicando isso de diversas formas? Qual a finalidade disso tudo, afinal? É muito mais no sentido de que ela cria essas consciências, para que essas consciências tenham as suas próprias experiências, regressem, retroalimentem o Criador primordial, ou a fonte primordial, com essas experiências, e ela se torna um ser cada vez mais vivo, fazendo sempre uma troca de retroalimentação e quando você devolve para a fonte a tua experiência, ela devolve para você no que a gente chama de evolução de consciência, ou o que ele chama no livro de superconsciência, que é quando você passa a se comunicar diretamente, sem intermediários. Mas ele começa o livro perguntando quem nós somos, né? E ele traz esse conceito de ancestralidade cósmica, em que nós viemos de uma origem e que essa essência nossa, quando a gente se conecta com a nossa origem cósmica, significa que a gente está diretamente ligado à fonte criadora. Então, se a gente está ligado diretamente à fonte criadora, e nós somos a imagem e semelhança dela, então nós somos uma extensão do Criador primordial, então nós somos criadores, ou divindades, como diria Jesus na sua parábola, né? Então, se nós somos, por essência, criadores, e nós estamos aqui para experimentar, ter experiências, então, em teoria, todas as experiências são válidas, correto? E se todas as experiências são válidas, nenhuma necessita de julgamento, nem culpa e nem nada. Então, se não existe culpa nem julgamento, não existe aprisionamento. Simplesmente a experiência é o que ela é. E cada um absorve aquilo que consegue absorver. Então, nesse sentido, já cai por terra, né,
o conceito de que a gente está desconectado de uma fonte, que na verdade nós somos uma parte dessa fonte e somos criadores por natureza. E aí, quando a gente fala de ancestrais, quem são esses ancestrais que a gente tanto fala? No livro ele não menciona em nenhum momento, nesse início, quem são esses nossos ancestrais. Mas esses nossos ancestrais são, de fato, planejadores ou esteticistas. Na verdade, não é esteticista de estética. Aliás, esteticistas não. Geneticistas, no sentido de mestres na operação, na manipulação de DNA, na genética. Então, esses planejadores ancestrais da Terra, eles eram originalmente grandes manipuladores de DNA. E como manipuladores de DNA, eles podiam criar qualquer coisa. Um mineral, uma planta, uma pedra, um elemental, um ser humano, um animal, todos são seres que têm o seu próprio DNA. E aí, uma coisa interessante é que a Terra foi planejada originalmente para ser um grande centro de troca de informação. Por que uma troca de informação? Porque não existia só um planejador, né, de realidade, não existia só um ancestral ligado à origem da Terra, e sim um agrupamento de especialistas que nós chamamos de tribos ou grupos cósmicos, os famosos 12 tribos de Israel. Que é por isso que nós temos originalmente 12 códigos de DNA. Só que esses 12 códigos de DNA, ele fala no segundo capítulo. Aqui é mais um preâmbulo meu, para a gente entender e aprofundar o conceito desde já. Então, por ser uma troca de informação, aqui seria uma Terra, um centro de livre intercâmbio, né? E nos estudos da Fraternidade Branca, eu já mencionava isso há um bom tempo, para quem já... Acho que a Adri lembra disso, né? Que eu já falava que a Terra era um grande centro de troca de informação, onde cada povo, ou cada tribo, ou cada grupo cósmico aprendia com o outro, de uma maneira livre. E, obviamente, que uma outra questão interessante é que aqui, originalmente, enquanto era uma fonte pura de luz, o tempo, a linha do tempo, não era operada como ela é hoje. A linha do tempo permitia realidades simultâneas e paralelas, em harmonia, operando em harmonia. Ou seja, as realidades não eram fixas, as realidades eram ajustáveis, conforme os criadores, que éramos nós mesmos, né? Ajustávamos a nossa atenção, o nosso foco na criação de novas realidades. Então, a operação de realidades paralelas, no início, era algo natural do ser humano, como parte essencial do seu potencial criador. Pode ser estranho esse conceito, mas se você compara como é hoje a realidade do tempo, em que é fixado passado, presente e futuro, a gente observa que o passado, presente e futuro, na verdade, é uma realidade de tempo de aprisionamento, em que é extinto, é separado o conceito de realidade paralela. O que é realidade paralela? Se eu não estou bem na realidade que eu estou, eu tenho o direito de escolher uma realidade diferente. Se ela vai ser melhor ou pior, aí a experiência é que vai determinar. E até o conceito de melhor ou pior é muito relativo, é muito subjetivo para cada pessoa, né? E aí, ainda no primeiro capítulo, é comentado claramente que nossa realidade hoje é uma transição da terceira para a quinta dimensão. E lá na autoria do livro, no final, antes ainda do ano 2000, já era falado isso, e ele comenta no livro, né, que nos próximos 20 anos isso vai se acelerar maciçamente. Nós estamos em 2025, ou seja, está no meio do olho do furacão hoje, né, nessa mudança de realidade. E essa mudança de realidade está sendo apoiada, sim, pelos povos cósmicos, que são aqueles planejadores originais do planeta, né?
E aqui uma coisa interessante, que esses povos estão apoiando com as suas naves-mãe. Então, é muito interessante esse conceito de nave-mãe, porque quando a gente está falando da apometria, e quem já fez apometria comigo, sabe, a gente sempre evoca, traz o apoio das naves-mãe. Comando Mariano, que é o sagrado feminino, a gente chama de Comando Mariano de Mãe Maria, porque aqui se codificou, né, para entendimento geral, que o sagrado feminino seria Maria. Agora, por que Maria e não Joana, não sei te responder. Podia ser Maria, Joana, qualquer outro nome, mas se codificou como sendo Maria. Assim como a gente chama o comando comando verde de cura, que também é uma nave. Então, quando a gente pega e faz o tratamento apométrico, hoje em dia, a gente está fazendo esse tratamento apométrico direto em conexão com as naves. E por que não nas cidades espirituais? Porque as cidades espirituais, ninguém questionou se cidades de fato ou são hologramas. E se é um holograma, ele pode ser fabricado e manipulado. Então, na dúvida, e a gente sempre trabalha com as naves mães. Então, por exemplo, eu trabalho direto com a nave mãe de Sirius. Não é que é a principal nave de Sirius, é a nave de Sirius que está apoiando a transição no planeta, mas tem Sirius dos Pleiadianos, Arcturianos, Andromedanos, Antarianos e por aí vai. Dos Lirianos também. Então, cada povo cósmico tem a sua nave mãe, tem, mas também tem outros apoiadores, como Mãe Maria. Mãe Maria, ela é, em teoria, de Vênus, é venusiana. É um outro povo cósmico. Mas todos são interconectados e amigos. Não tem inimizade entre essas 12 tribos de Israel, que a Tatiana conhece bem nos seus estudos. E aí, quando a gente observa tudo isso, essa transição da terceira para a quinta, no primeiro capítulo ele já fala que essa mudança vai vir uma necessidade de mudar a estrutura do corpo físico. Por quê? Porque a gente vai ter que resgatar nossa capacidade de receber a informação que está sendo infiltrada de luz, percebendo que antes a gente era um planeta totalmente fechado, como se fosse uma esfera, uma redoma fechada. Essa luz penetra por fendas, que são os famosos portais aí do zodíaco, e nesses portais, quando a informação penetra e chega, qual é a nossa missão? É como corpo físico ter a capacidade de recepção da codificação da informação. Então, se eu capacidade de recepção, eu reaprender a traduzir o código de luz, e a partir daí eu guardo a informação e me torno exemplo irradiador dessa luz, dessa frequência para as pessoas que não. E qual é a dificuldade que teve no início e ainda tem hoje? É que antes a informação não tinha gente a receber, não tinha receptáculo. Então ela vinha e se dissipava. Então não produzia efeito. Como é que eles romperam isso? Conseguiram, na encarnação, trazer seres prontos. E muda a história, muda a figura. Os nossos filhos já estão nascendo prontos. Nós somos nós somos a família intermediária que tem que reaprender. E essa reaprendizagem nossa, muito mais custosa, difícil, porque a gente tem que remodificar, remodelar nossa estrutura física, emocional, mental e espiritual, enquanto as crianças já nascem prontas. Mas a gente está fazendo, a meu ver, um trabalho digno e muito, muito importante. No primeiro livro, a gente comenta que os nossos corpos vão ter códigos que vão ser despertados. E ele evolui um pouco esse conceito no segundo capítulo.
esses códigos que vão ser despertados nada mais são do que o nosso próprio DNA, que quando a Terra era um local de livre intercâmbio, ela se tornou fonte de desejo para outros seres também tinham capacidade de criação, para eles virem aqui dominar esse planeta como fonte de alimento, ou de retroalimento, como eu falei no início. Ou seja, a fonte do Criador primordial criam vida, essa vida ganha consciência, que ganha consciência, ela tem a capacidade de experiência, e essa experiência, como energia, retroalimenta a fonte de luz, que eles chamam de fonte do Criador primordial. Quando vem uma outra fonte de não-luz, e olha e fala, isso aqui está disponível, está aberto, ninguém está olhando, ninguém está protegendo, ela vem e toma. E quando toma, quais são os povos que na Bíblia é descrito como essa fonte de não-luz? Os assírios, os babilônios, os anunnakis. Vem e toma. E muda a frequência. E coloca aprisionamento. Quando ele vem e muda a frequência, como é que ele muda a frequência? Ele pega os 12 DNAs e desliga 10 e só mantém 2, que são os 2 essenciais para a nossa sobrevivência. E aí é muito mais fácil você manipular e controlar. Então, originalmente, nós éramos superconsciências. E esse termo está no primeiro capítulo. Ou seja, a gente tinha... O que é uma superconsciência? É uma capacidade de comunicação direta com a nave-mãe. Onde na nave-mãe é outra linha do tempo. Como eu falei no início, com diversas realidades possíveis, em teoria, operando juntas. Então, como seres encarnados que somos, inclusive nesse grupo aqui seleto, a nossa missão é apoiar essa mudança da terceira para a quinta, sermos exemplos, dando nós mesmos os nossos próprios saltos individuais, e a partir daí, quando a gente entrar de vez na quinta dimensão, é a gente prestar assistência a quem ficou para trás. Porque vai ter muito retardatário. Só que esses retardatários terão um tempo para dar o salto. E por isso que fica o caos na sociedade. Por que fica o caos? Porque poucos na quinta, alguns na transição e muitos na terceira. E a quinta dimensão não aceita, não tem como frequenciar a energia de terceira. Um exemplo, você não pode entrar na quinta dimensão com medo. Na quinta não existe medo. Medo de morrer, medo de fracassar, medo de um monte de coisa. Não cabe medo, para começar. Porque já é uma frequência que amor, compaixão e perdão é a base, é o tijolo da parede. E qual é a grande questão? É que muita gente tem a ilusão que vai migrar para a quinta levando uma mochilinha preta, assim, escondida, com o resto de energia da terceira, e achando que a hora que cruzar a ponte do lado de lá, a alfândega da quinta dimensão vai deixar passar. Como se você estivesse entrando no aeroporto com uma mochila de droga. Literalmente falando, porque medo na quinta dimensão é droga. E aí tem um cão farejador que fala, não, volta. Se você não se desapegar da mochilinha, volta. E aí cria o caos. Porque a pessoa, a alma dela, essência divina, anseia pela quinta dimensão, pelo amor, mas ela se recusa o desapego das energias de terceira. Aí é que está o caos individual das pessoas. Então, a superconsciência, só recapitulando, é a nossa capacidade inata de se comunicar direto com a nave Terra, com a nave mãe. E a nossa missão ficou clara. E aí, um conceito importante, que a fonte de luz, ela nos provê de duas energias fundamentais. A
fonte de luz não, o criador primordial, vou usar o termo do livro. Então, o criador primordial nos provê de duas fontes. Uma é o que nós chamamos de luz. Luz é o oposto de treva. Luz é informação e amor é criação, que ele chama de criatividade. Então, quinta dimensão é uma dimensão de amor. Amor é criatividade, é criação. Então, é a quinta dimensão. Nós, como seres divinos, resgatamos a nossa plena capacidade de criatividade ou de criação. Aí a história muda. Então, é muito importante a gente perceber que nós, como seres conscientes, a gente vai ser provavelmente os primeiros a lembrar dessa conexão com a nossa nave-mãe, com a nossa fonte de luz e também a nossa conexão com o Criador primordial e resgatar a nossa própria informação. O que é resgatar a nossa própria informação que está lá no livro? Vou dar um exemplo. A Suelen é pleidiana, vai resgatar a informação pleidiana do DNA dela. A Tati é siriana, vai resgatar a informação dos sirianos no DNA dela. A Carla é de Andrômeda, vai resgatar a informação andromedana. Então, cada um vai resgatar a informação que já tem no seu próprio DNA. Então, esse resgate da nossa própria informação é você resgatar a tua fonte, aquela que te abastece. E olha que interessante, isso não está no livro. A minoria da minoria da minoria das pessoas tem consciência da sua origem cósmica. Concorda? Se eu perguntar aqui no grupo, qual a tua origem cósmica, você sabe? Provavelmente a maioria vai dizer assim, não tenho a menor ideia ainda. Não tenho a menor ideia ainda. Mas, eu vou fazer um exercício aqui daqui a pouco, as 12 tribos cósmicas, cada um com seus mestres geneticistas, doaram o seu conhecimento através de um par de hélices de DNA, correto? E todos nós trazemos de comum acordo um par de informação de DNA dos outros povos. Eu trago o meu e tenho acesso aos demais povos. Então, isso é que explica o fato de eu ter um mestre num grupo que é pleidiano, auxiliando várias pessoas, e dentro do grupo a pessoa fala assim, não, mas ele não é pleidiano, ele é siriano. Por que isso acontece? Porque eu, como siriano, reconheço que dentro dele existe um fragmento siriano, dentro das 12 hélices dele, e ele pode me reconhecer como pleidiano, porque dentro dos meus 12 DNAs eu tenho um par de hélices pleidiano. Ficou claro isso? Isso gera muita confusão. Na hora de, por exemplo, eu, como siriano, reconheço facilmente os sirianos, mas eu não consigo reconhecer os outros. Até porque eu não conheço quem são exatamente os 12. Eles nunca me abriram. Eles já me permitiram acessar a sala, mas não me dizer quem são os 12. Agora, ser siriano é um privilégio, porque eu conheço a nave-mãe. Isso me dá um acesso diferente. Mas se você não conhecer a sua nave-mãe, você acessar a nave-mãe siriana, você vai conseguir? Essa é uma ótima pergunta, né? Concorda? Você vai conseguir? Sim. Porque se todos nós temos um par de DNA das 12 tribos, então todas as tribos estão disponíveis a todos nós. Sentido, não faz? Sim, né? Tudo bem até aqui? Então, isso é para quebrar um pouco aquela, aquele bloqueio espiritual que as pessoas falam assim, eu não sei minha origem cósmica, então eu não sou nada. Não, você é tudo. Só a informação você não codificou ainda, porque ela é codificável individualmente. Tá? Então, esse resgate de quem é a
o nosso próprio código, a nossa própria informação, também é um preparo que cada um individualmente está passando. Por quê? Porque a sabedoria de quem nós somos, a sabedoria contida em cada um desses pares de DNA, é que torna possível a nossa conexão direto com o Criador primordial. Então, a fonte está presente na gente através de cada um desses 12 pares. Perfeito? E para fechar o capítulo 1, uma coisa que ele fala, lei hermética número 1, pensamento cria, pensamento manifesta. Então, significa que a lei hermética que o pensamento cria e o pensamento manifesta é uma lei hermética que serve para todas as tribos, todos os povos, independente da origem. Então, sempre orar e vigiar em relação aos pensamentos. Porque se seu pensamento está na fonte, no Criador primordial de luz, ele se transforma em uma coisa. Mas se o seu pensamento está na fonte da não-luz, sua criação é outra. Então, para a gente fazer agora um exercício, para não ficar tão monótono, o que eu vou pedir? Fiquem confortavelmente apoiados, ancorados. Vou abrir aqui a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita agora, abre o áudio, faz antes da gravação. Livre pergunta, sem medo, sem julgamento. Se ninguém tiver, fala. Você levantou a mão? Sim. Vamos lá. Rodrigo, quando eu estava lendo, né, me surgiu uma dúvida, no sentido de que algum tempo atrás, acho que há um ano atrás mais ou menos, eu acessei uma informação, e aí na hora que ele estava falando sobre essa questão dos geneticistas, me veio esse pensamento, né, será que é isso? Ainda está acontecendo? Que é o seguinte, há mais ou menos um ano atrás, eu recebi uma informação que ela pode ser compartilhada, porque me permitiram compartilhar, que em alguns casos, ainda o nosso DNA humano, ele está sendo necessário ainda em outras dimensões. E esse DNA que tem na gestação, né, do homem, da mulher e tal, o que acontece? Alguns processos de aborto, que a mulher perde ali a criança, na realidade ela não está perdendo a criança. É porque esse DNA humano ele está sendo levado para um lugar celestial para ter essa mistura ainda do DNA humano com o DNA celestial. E aí, essa informação eu recebi há mais ou menos há um ano atrás, e quando eu estava lendo sobre, né, me veio justamente essa dúvida. Sobre se essa questão desse DNA que fala no livro poderia ser essa também, ou não tem nada a ver, está totalmente desrelacionado, ou assim, e por que, né, essa informação que eu recebi, né, estava muito ligado a questões de abortos espontâneos. Então, Alguém já compartilhou de alguma informação assim? Como é que eu vou te responder? É uma pergunta complexa, profunda. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, vem a questão da função do aborto em si. A função do aborto em si, numa função primordial de resgate daquela alma em relação a algum aprisionamento que ela está. Perfeito? A alma em si que está ali naquele feto, ou naquele microfeto. Uma parte das vezes eu chamo de microfeto, que é muito curto, o período gestacional. O aborto utilizado para fins de monitoramento de DNA são casos raros, bem raros. Até
por conta, Sueli, da necessidade de mudança frequencial do planeta, da terceira para a quinta. Então, uma das formas que se utiliza para mudança frequencial é que o aborto é uma forma de limpeza de padrão frequencial de terceira dimensão. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa está aprisionada no pensamento de suicídio. O aborto é uma forma de você tirar a pessoa da fonte treva e trazer a pessoa para a fonte luz a partir do momento em que ela resgata a importância da vida, a importância do amor, e não a frequência do medo e a frequência da morte. Entendeu por aí até aqui? Entendi. Ótimo. A segunda parte é que, em teoria, todos nós somos potenciais fontes de estudos genéticos a partir do momento que existe apenas para monitoramento e estudos genéticos. Mas isso é muito raro. Eu nunca encontrei nenhuma cliente, nenhuma pessoa em que existia um chip ou um implante apenas de monitoramento genético e que deveria ser mantido isso. O que acontece é que nessa manipulação genética, ela sempre esteve a serviço da fonte não luz, em que ela fazia o quê? Ela pegava o DNA e misturava diversas consciências. Por isso que a gente tem divindades, egípcias, hindus, porque meio homem, meio animal. Então, essa manipulação não era exatamente para finalidade de estudo. Entende onde eu quero chegar? Entendi. Então, bem complexo. As manipulações genéticas de humano e seres cósmicos, ela só se daria se aqui houvesse uma necessidade gigantesca de um despertar pessoal por conta de uma missão específica. Entende, Natalia? Está fazendo sentido? Ou seja, uma pessoa que veio com uma missão muito grande, muito importante, não conseguiu se despertar pelas vias normais, vários mentores se aproximaram, ainda assim ela não se conscientizou de nada, está ainda no universo da sobrevivência, e aí vem algum tipo de experiência, que pode ser um aborto, em que a pessoa ela é desperta de alguma forma. Fora isso, o acompanhamento e o monitoramento de DNA humano, especificamente, a gente tem que entender qual humano que essa entidade estava se referindo quando te passou a informação. Porque existe o humano original e existe o humano aprisionado. Nós, como humanos aprisionados, se vier um aborto, por exemplo, se eu vou ser pai de uma criança que é abortada, e através desse aborto, espiritualmente eu sou despertado, eu posso questionar e dizer assim, mas não teria uma outra forma de me despertar que precisaria de um aborto? Você entendeu, Sueli? Entendi. Porque eu posso, por exemplo, participar de um estudo espiritual como esse e ser desperto. Eu vou abrir agora uma frequência e você vai ser despertado e não precisa de aborto. Não precisa usar o teu útero. Porque o útero da mulher é uma fonte genética. Concorda? Sim. O útero da mulher é a grande fonte genética que tem no planeta. Por isso que as mulheres sempre foram, em teoria, manipuladas, não na gestação, mas na concepção, nos cruzamentos, para efeitos de experiência. Tá? Não sei se eu consigo te responder, mas a linha que eu fui na linha muito mais de que o aborto em si está muito mais ligado a uma mudança frequencial individual. E as manipulações são cada vez mais raras, porque as formas de despertar consciencial, do ponto de vista cósmico,
são tão variadas que eu não consideraria o aborto como algo tão possível assim. Eu diria que seria muito raro acontecer. Perfeito. Até porque, para nós, apometristas humanos, se a gente encontrar um cliente com um chip ou implante, apenas de monitoramento de frequência de DNA, talvez a gente nem conseguiria diferenciar de um chip implante normal. Entendeu? Entendi. Essa experiência que eu tive não foi com cliente, não foi em mesa de atendimento nem nada. Foi em um momento que eu estava fazendo uma meditação, e aí eu estava com uma frequência, e aí eu tive um desacoplamento do meu corpo, fui para um lugar de estudo, e nesse lugar eu fiquei recebendo um monte de informação, e uma das informações foi essa. E isso, na hora que eu li hoje, me veio essa coisa que eu tinha recebido há um tempo atrás, mas não foi em atendimento, Eu imaginei. não foi. Não, Foi, foi uma informação que veio e na hora que eu li eu falei, será que faz sentido isso? Aí eu tentei conectar uma coisa com a outra e aí quis trazer a dúvida. Mas perfeito, Rodrigo, super tirou minha dúvida. perfeito. Carla, você tem algum comentário? Você fala da necessidade da evolução através do aborto, você está falando do abortado ou abortados e pais? Ou principalmente a mãe? Porque eu perdi dois, por isso que eu estou perguntando. Principalmente o abortado. E a mãe, na verdade, ela entra espiritualmente como uma, entre aspas, uma voluntária. Uhum. Tá? É dessa forma que eu sinto e é a experiência que eu tenho. Eu achava isso também, só queria tirar a dúvida. Tá bom, obrigada, viu? A mãe como voluntária. Aí você pode ser voluntária de si, pode ser voluntária do seu clã, aqui na Terra, você pode ser voluntária do seu clã cósmico. Aí o motivo são os mais diversos possíveis. Eu tive 2 abortos retidos. Os mais diversos possíveis. Tá? Nesse sentido, eu sou aderente da informação que os abortos estão a serviço de um despertar consciencial. Uhum. Algumas vezes você pode ter pessoas extremamente evoluídas espiritualmente que numa encarnação cometem alguma coisa muito grave, se viciam, se dão alguma coisa muito grave. Então, para não perder aquele ser, aquela consciência que ele é importante para a mudança planetária, então uma das técnicas que eles utilizam é o aborto. Então, o aborto, no fundo, ele não está a serviço da morte, como muita gente acha. Na verdade, o aborto está a serviço da evolução consciencial daquela alma que abortou ali. E a mãe, ela sempre, pelo menos no nível de consciência espiritual, sim, ela concorda. Nada é imposto. Porque o útero de todas as mães, o útero em si como órgão, ele é ligado a um útero consciencial. É um outro útero. E quando a gente traz esse conceito do útero consciencial, cara, o que significa? Que nós, homens, também somos conectados a esse útero, independente de hoje eu ter um corpo masculino. Mas eu tenho o meu poder criacional preservado quando eu tenho esse útero. Que, na verdade, é um arquétipo, vamos chamar assim, uma figura de linguagem, que nos traz a essência do que ele chama de criador primordial. Sim, a fonte. É isso. Só que aqui nós precisamos da dualidade do masculino e feminino para fazer a criação. Entende? Mas Esse plano, porque lá essa dualidade não é gênero, né? Não é gênero. Essa dualidade é diferente. Mas aqui no planeta a dualidade é a dualidade masculino e feminino. Entendeu? Sim. Por isso que quando a gente nasce, a gente sempre nasce nunca 100% masculino e nunca 100% feminino. Porque é diferente, porque nós estamos falando de consciência, não de corpo. Então,
corpo ele faz aumentar o percentual masculino, no meu caso, e faz aumentar o percentual feminino, no seu caso. Mas a gente nunca se desconecta do outro lado, porque senão a gente perde a fonte manifestadora nesse planeta, nessa dimensão. Entendeu? Sim. Então vamos lá? Bora. Então fecha os olhos, fecha o microfone do mundo. Tudo bem, Tati? Você está bem? Estou vendo que você está aí cansada, azul royal, bonito. Fechando os olhos. Inspirando profundamente. Esvaziando a mente. Reativando neste momento o chakra estrela da alma, acima da cabeça. Reativando em 1, 2, 3. Inspira e expande toda a conexão com o chakra estrela da alma. Expande essa conexão. Organiza, harmoniza. Inspirando, soltando. E caso você sinta excesso de energia, apenas inspira profundamente pelo nariz, solta o ar pela boca, inspirando, soltando, lentamente do lado oposto, abaixo dos pés. Vamos reativando o chakra estrela da Terra, reativando lentamente em 1, 2, 3, conectando a planta dos pés ao planeta Terra. E lentamente a gente vai inspirando, soltando e lentamente, naturalmente, o eixo vertical de equilíbrio vai sendo agora manifestado. E ao se manifestar esse eixo de equilíbrio, eu reativo no meu coração a minha essência de alma, a minha chama trina. Reativo com 3 inspirações bem profundas, reativando em 1, 2 e 3. E nesta reativação, eu me conecto neste momento à minha essência divina, me harmonizo completamente. A minha mente agora entra em fusão com a minha consciência divina e eu me desapego totalmente da minha mente racional, consciente. E agora eu acoplo a minha consciência ao meu corpo físico. Meu corpo físico se torna a minha consciência divina. Sim. E então, a minha consciência divina mostra
meu corpo exatamente os aspectos de terceira dimensão que eventualmente eu ainda trago. Eu inspiro, me abro, me permito que a minha consciência divina mostre no meu corpo os aspectos pendentes da terceira dimensão, abrindo, mostrando, percebendo. E então, naturalmente, a esfera de luz se manifesta à minha frente. Essa esfera de luz irradia de informação da luz do Criador primordial. Lentamente, de informação de luz para parte do meu corpo ainda permanece na terceira dimensão. Adiando códigos de luz do Criador primordial em 1, 2, 3. Então, lentamente, eu me desapego, permito que onde houver a necessidade da luz do Criador primordial, eu me permito receber, codificar e preparar o meu corpo físico para se expandir como um receptáculo ainda maior de luz. Ainda maior de luz. Um receptáculo de luz eu permito neste momento o Criador primordial, com toda a amorosidade, compaixão, envie ao meu coração físico feixes de luz, codificação original do Criador primordial, reforçando naturalmente a minha missão, o ser celestial que sou. Códigos de luz sendo recebidos e acolhidos no meu coração físico. Estabelecendo contato com toda a biblioteca de informação das minhas células. E então eu inspiro e solto.
Inspira. Lentamente eu apenas expando a minha consciência de luz. Neste momento, eu vou desconectando a fonte do Criador primordial, iniciando a revisão do corpo físico e a minha consciência entra em despertar. Em 2, 3, todo equilíbrio físico, emocional, espiritual é realizado e finalizado. Então, lentamente, abre os olhos, tratando a consciência do meu corpo. Inspiro, solto. Abrindo os olhos. Recomendo água neste momento a todos. Ou um sprayzinho. Vai voltando, respirando. Fiz mais curta porque é muita informação, muita energia. Todo mundo bem? Tati, você tem autorização para mexer o seu pescoço numa amplitude de 90 graus. Isso. Muito bom. Tudo tranquilo, Suelen? Valéria, tudo bem? Nathalie, Dri, Francine, tudo tranquilo? Ótimo. Carlos, tudo bem? Eu vi que o gato entrou aí no meio, né? Teve limpezinhas. Boa. Limpou? Limpou. A minha gata ficou totalmente louca aqui também. Ficou? Tirou uns aracnídeos daqui. Acho que vai derrubar tudo aqui, Rô. Que interessante. E qual foi a reação dos seus gatos, Carlos? Ela tá quietinha, a terrível tá quietinha aqui, tá na maca, na caminha dela, mas teve limpeza, assim, apareceram uns chips aracnídeos, assim, que eu tirei na hora. Ótimo. Muito bom. Meio esverdeado. Essa Minha semana gata teve ficou, tipo, uivando. Ótimo. Ela ficou rosnando aqui. Essa semana, Carla, em ressonância com o que você falou, teve uma moça que tinha pânico, pavor de aranha, e estava se manifestando para ela um Exu chamado Exu Aranha. Eu falei assim, esse Exu não é positivo. E aí, quando a gente foi jogando luz e ele foi perdendo a forma, aí ele mostrou a essência aracnídea dele totalmente aprisionadora e foi um susto para ela, mas ao mesmo tempo uma libertação.
E aí teve muita ressonância com o que você falou. Então, porque assim, eu nunca tinha visto desse jeito, Rô. Doeu um lugarzinho aqui, na hora eu pus a mão assim, apareceu, sabe? Uhum. Esperando. Mas, enfim, já foi. Tô com mandadinha ativa aqui. Uhum. É. Bom, vamos lá. Todo mundo bem? Parte final. Você vê, ó, fizemos só o primeiro capítulo, hein? Como li o livro, ele é profundo. Parte final. Capítulo 2 a gente encerra aqui hoje. O capítulo 2 ele traz a questão interessante que aqui na Terra, originalmente, era uma zona de livre-arbítrio, como a gente falou. Então, olha a fonte primordial. Vão, criem e me tragam os frutos de volta, como sendo uma troca. Eu te dou a consciência, te dou o planeta, te dou o livre-arbítrio, faz as suas experiências e me traz de volta o que você tem para compartilhar comigo. Então, o planeta Terra era um planeta de essência de vida, ou seja, um planeta para você explorar, desenvolver dons e talentos, ou seja, livre troca entre as consciências cósmicas. E aí, o que aconteceu? Aconteceu é que, como aqui, muito DNA, bom, muita variedade, muita vida, e olha o conceito de vida que ele traz no capítulo. Vida de identidade, frequência e carga elétrica. Carga elétrica é para despertar, né? Mas os planejadores originais da Terra não imaginavam que aqui fosse ser também um local de coisa. Então, houve, sim, disputas, guerras espaciais, que em outros livros é muito relatado, talvez a mais conhecida de todas é a Guerra de Órion, né? Em que praticamente todas as tribos que aqui que criaram o planeta Terra estiveram envolvidas. E alguns deuses criadores, os seres trevosos das trevas também são deuses criadores, vieram para cá e conseguiram assumir o comando. Aproximadamente, de acordo com a nossa linha do tempo aqui, vigente atualmente, há 300 mil anos atrás, criando aí sim o conceito de dualidade. Só que esse conceito de dualidade talvez não pudesse nem ser chamado de conceito de dualidade, porque veio se tomar posse. Quando eles tomam posse, essas novas entidades vêm e o que eles fazem? Primeira coisa, eles banem a fonte do Criador primordial, a fonte de luz, implementam o que eles chamam de caos e medo, né? A espécie humana original nem teve ciência dessa mudança de comando no planeta. Isso foi sendo feito aos poucos, onde eles simplesmente pegaram os 12 DNAs, reduziram a 2, e aí a comunicação, isso não está no livro, mas a comunicação entre os humanos e a sua fonte cósmica foi cortada. E até então está cortada. E os humanos aqui que ficaram, entre aspas, vulneráveis, serem naturalmente manipulados, né? Então, as 12 fitas de DNA originais se tornaram apenas 2 novas fitas. Ou seja, o padrão original foi desligado. E aí, todos se tornaram fontes de aprisionamento dentro do frequência controle. O planeta ganhou uma cerca frequencial, dificultando a penetração da luz. Então, capítulo 2. E uma coisa que é interessantíssima é que no capítulo 2 ele explica o que é consciência. Consciência é algo que vibra dentro de tudo, das coisas, de tudo. Então, quando se cria algo para aquilo ganhar vida, ganhar poder de escolha dentro de um livro que nós chamamos de livre-arbítrio, é necessário que a gente chama de... Então, a consciência é algo que se comunica, algo que toma decisões, algo
que tem a capacidade de experienciar. E essa consciência ela pode ser induzida através de uma carga eletromagnética a determinadas experiências. Então, o que cria a vida é consciência, e a consciência é uma frequência. Eu posso, dentro achando que eu envio eletromagnéticas, e modelar essa frequência de consciência, se ela estiver desligada da fonte primordial, que é o que aconteceu, passamos todos a sermos monitorados, manipulados e controlados. Então, olha que interessante. Se antes havia o amor, passamos a ter caos, medo, fome, ansiedade, como emoções preponderantes. Simples assim, está criada a dualidade. E aí, olha que interessante, a luz nunca abandonou a gente, ela tentou romper a barreira de controle. Como a gente só tinha 2 DNAs ativos, não havia para receber a luz e se reconectar. E a gente está nessa missão até hoje. Ou seja, 300 mil anos nessa reconexão. Então, uma das nossas missões é abrir o receptáculo de luz, receber os raios cósmicos. Para quem conhece a nomenclatura, eu estudo a fraternidade branca, e a fraternidade branca ela é originalmente concebida como raios cósmicos. Uma coisa que pouca gente fala, eu já falei aqui anteriormente, acho que a Adri lembra da nossa última formação, cada raio cósmico representa um par de DNA. Cada raio cósmico é uma característica, é um dom, é um talento. E é uma tribo cósmica por detrás. Então, por exemplo, o raio azul, que originalmente abre o conceito da fraternidade branca, é a fraternidade azul de Sírios. O raio rosa é a fraternidade rosa de Órion. Qual é a lenda que fala Sírios e Órion como povos complementares? Ísis e Osíris, os egípcios. Então, cada raio é uma tribo cósmica. Só que olha que interessante, na última fraternidade branca, que a Adri estava presente, cada raio, a gente pegava uma pessoa com mediunidade e pedia para canalizar quem era o mentor daquela noite, para que ele se apresentasse, trouxesse uma informação, e qual era a tribo cósmica dele. E olha que interessante, até o raio violeta, os 7 primeiros, todos se apresentaram. Do 8º em diante, nenhum se apresentou, mas falava qual era a sua consciência, a mensagem que tinha para trazer para o grupo, e tudo codificado. Ou seja, é como se a gente tivesse proporcionalmente 7 chakras despertos e 5 ainda para despertar. Tanto que esses 5, se você estudar os chakras da fonte dos egípcios, ele vai te dar uma informação, dos hindus outra, e se você pegar todas as escolas de estudos esotéricas do planeta Terra, você vai ter diferentes informações de quais são esses 5 chakras complementares. Porque os 7 primeiros, mais ou menos, são os mesmos. A descrição é a mesma, só muda o nome. Um fala chakra base, outro fala chakra sacral, outro fala chakra sexual. A descrição é idêntica, só muda o título. Mas os 5 que são os que precisam ser despertados, 2 deles a gente fez na meditação agora. Eu tenho apenas certeza que o chakra Estrela da Alma e Estrela da Terra seriam esses 2 de alinhamento de equilíbrio consciencial no planeta. Agora, os 3 seguintes, aí no livro, o que ele fala? O 10º chakra, que está acima da cabeça, ele conecta a gente com o sistema solar, o 11º com a galáxia e o 12º com o universo. É o que está no livro, de acordo com a fonte pleiadiana. Entenderam? O que eu estou querendo dizer? Se você acessar a mesma energia, a mesma informação, aliás, pela fonte siriana, talvez você tenha chakra diferente. Por que isso? Porque todos são mestres geneticistas e cada um molda o seu DNA
de acordo com a informação do seu povo cósmico. Então, o jeito siriano de geneticamente moldar a vida não é exatamente igual ao pleidiano, ao arcturiano, entendeu? E assim segue. Por exemplo, quando a gente estava fazendo o estudo do qual o chakra que despertava o masculino e feminino, a gente estava fazendo, não sei se a Carla estava junto, acho que estava, a gente estava fazendo o estudo do triângulo sistêmico e veio a informação que para despertar o feminino e o masculino é através do chakra alfa e ômega. Uma informação que veio, inclusive, quando eu estava no centro do triângulo. E aí falou que eu vou despertar o chakra alfa e ômega. E eu sabia qual é esse chakra. Ele fica fora do corpo, na parte aqui da frente, mas são chakras que quase ninguém conhece. Da onde vem esse estudo do chakra alfa e ômega? Do estudo dos chakras egípcios. Se você estudar os chakras com o mestre Serapis Bey, se você ainda conseguir achar pela fonte do Google, é lá que vem a informação. Entendeu, Sônia? Mas são chakras que são masculino e feminino extracorporais. O que significa isso? Que é uma informação que não é aberta. Se ela não é aberta, e por que ela precisa ser mantida fechada? Por uma questão de vulnerabilidade, talvez. E aí, para a gente fechar, uma coisa importante é que no capítulo 2 ele fala abertamente: todos nós que estamos aqui concordamos em reencarnar, disfarçados de seres humanos, para permitir a mudança. Ou seja, qual é o nosso objetivo? É reaprender a receber e transformar o nosso ambiente, influenciar o nosso ambiente e as outras pessoas, mudando, ainda encarnados, o corpo físico, mental, emocional e espiritual. Que é o que o Mestre Jesus já fez. Foi o único que fez essa mudança em vida. Na época, ele faz uma passagem bíblica que, quando ele faz a mudança total, ele diz para Maria, a discípula, não tocar no corpo dele, senão ela não ia dar conta. E essa é uma passagem verdadeira. O que aconteceu ali? Ele transmutou o corpo dele de carbono em silício. A fórmula é CHO, se eu não me engano. Algo assim, eu não sou exatamente bom em química. Mas eu ensino isso quando a gente opera o cubo de Metatron, para quem não conhece. O cubo de Metatron, ele é a fórmula 661, correto? 661 é a fórmula do silício. E a fórmula do carbono, 666. Que a igreja manipulou o conceito, dizendo que o 666 é a besta. Mas, na verdade, é o Deus, porque nós somos deuses. É como se a igreja quisesse dizer que nós somos a bestas, e como bestas, só pela igreja alcançaremos o reino do céu. Mentira. Então, o 666 é a simbologia química do carbono. Isso eu ensino poucas vezes. Só ensino na estudo de geometrias avançados. Por quê? Porque quando a gente sai do 666 e vai para o 661, eu troco a frequência do meu corpo físico de carbono para silício. E, naturalmente, eu saio da terceira dimensão só nessa mudança de composição química. Qual é a geometria sagrada que opera isso? É o cubo de Metatron. Por isso que o cubo de Metatron é uma figura geométrica pouquíssimo conhecida na sua potencialidade de transmutação, de cura, de ascensão. Então, o cubo de Metatron é uma figura ascensional quando utilizado com essa intenção. Entendeu? Quando eu fiz o estudo do triângulo sistêmico, lá a gente operava com a Merkaba. E na ativação da Merkaba, o que ela me falou? A própria Merkaba me falou: eu sou complementar ao cubo de Metatron. O cubo de Metatron tem uma finalidade, eu tenho outra. O Metatron muda o corpo físico e o receptáculo de luz para acessar a consciência, ou a origem cósmica. E a Merkaba é eu me transportar para a nave.
Mas Aí, a mesma contém o cubo. sim, é que eu diria que o cubo, ele é um estágio anterior. Isso. Ele é um estágio anterior. Mas sem o cubo, você não acessa a Merkaba e, ao mesmo tempo, a compreensão de um esclarece o outro, para você entender um pouquinho mais a diferença entre um e outro. Mas, para efeito, vamos dizer assim, classificatório de quando você usa cada um dos dois, porque são extremamente potentes. Quando eu ativei a Merkaba em mim, eu fiquei 2 horas pegando fogo e esqueci de tomar água. Ou seja, depois eu fiquei tomando água que nem um bode no deserto. E queima mesmo. Transmuta ao vivo. Coisa doida. Então, tudo bem até aqui? Uma outra informação interessante, aqui no livro, ele fala que quando a gente for despertar os DNAs, a gente vai reativar os nossos centros de força. E é interessante porque nos estudos, eu não sei se eu compartilhei isso com a Adri, mas quando eu estava estudando Reiki, e eu me tornei um profundo estudioso de chakras, num atendimento, eu percebi que os chakras do eixo do centro do corpo, que são aqueles mais conhecidos, ele não está conectado com os centros de força que estão nas extremidades do corpo, na lateralidade do corpo. Então, se você pendular agora, e quem tiver pêndulo pode pendular, no caso, Dri, Francine, Nathalie, Suelen, e por aí vai, turma é grande, até a Valéria, vocês podem perguntar, pendular e perguntar se os centros de força que operam a reativação do masculino e feminino, se eles estão na lateralidade do corpo. Pendular, para ver se eu estou errado. E a gente corrige ao vivo. Lateralidade, são 7 centros de força. Bateu, Sônia? Bateu? Bateu para a Natalia também. Já temos 2 votos a favor. Tem mais algum voto a favor? Dri, sim. E Francine não pegou ainda o pêndulo, porque o pêndulo dela foi roubado pelo urso. Rô, repete a pergunta, por favor. A pergunta é se os centros de força de reativação do masculino e feminino, se eles estão na lateralidade do corpo e não na frente do corpo. Isso muda totalmente a reativação física e o equilíbrio de polaridade. Entendeu? Ou está muito avançado o estudo? Sim? Não, entendi. É que deu não para mim. Então, mas eu vou explicar. A lateralidade, que deu sim para a maioria das pessoas, significa o seguinte. Aqui é a base. Mas quando a gente vem para cá, para a lateral, a lateralidade é a primeira que sai daqui, a segunda é aqui, ó, no ombro. Aqui, aqui, aqui e aqui. Entende? É aqui, aqui, aqui na altura do diafragma, depois quadril, depois joelho, tornozelo. Então, o 7 tem uma composição diferente e ele tem um espelho. São os mesmos 7 de um lado, os mesmos 7 do outro. E tudo isso por quê? Porque no atendimento na maca com reiki, a pessoa começou a passar muito mal, começou a vomitar, expurgar, e eu intuitivamente percebi que a gente tinha que reequilibrar os centros de força dela. Ela estava expurgando alguma contaminação no centro de força e não nos chakras. Entende a diferença? Aí o atendimento de reiki, na verdade, você não precisa nem fazer isso com reiki, você pode fazer com comando de pulso, reativando 7 centros de força do lado esquerdo ou do lado direito, que você vai estar reativando o masculino. Só que esses centros de força são como se fossem parafusos. E tem uma camada do físico, uma camada do emocional, uma camada do mental e uma camada do espiritual. Agora, entende? Todo mundo entendeu? Aí você pode até fazer assim, ó, Carlos. Vem no teu ombro aqui, ó, se destra ou canhota,
tanto faz. Se você é destra, vem aqui com o seu pêndulo e pendula. E bem aqui, ó, tem o centro de força. Você está aqui em cima, ou você levanta a mão aqui, ó, e vai achar ele aqui, ó, porque ele não está aqui em cima, ele está na lateral. Aqui, ó. Pendula, ver se ele está aí. O máximo para acontecer é você não encontrar porque ele está fechado. Não, tá aqui, mas é que eu sou ambidestra. Perfeito. Você pode fazer Qualidade igual. nada. Você faz dois lados. Entendeu? Pegou aí, Suelen? Bateu? Por isso, Tati, o dia que você pegar a Tina esbaforida, né? Adolescência mil, coloca a mão aqui, ó. As duas mãos aqui, ó. Não aqui em cima. Aqui e aqui. Você pode botar dedos fechados ou assim, ó, em formato côncavo. Você equilibra o masculino e o feminino por aqui. Entende? Por aqui. Isso é conhecimento bem avançado. E Isis fazia isso, né? Uhum. Os egípcios. Sim. Pô, e a gente pode considerar, pelo menos eu pendulei aqui para mim deu, que é o centro de força do masculino é do lado direito e o centro de força do feminino é do lado esquerdo? Sim, sempre. Lado direito do corpo é o masculino, lado esquerdo é o feminino. Apesar de haver algumas vozes dissonantes, mas o pessoal que faz o estudo mesmo já confirmou, por fontes diferentes. Mas é isso mesmo. Então, o que acontece quando você vai... Você quer ver uma coisa? Ó? Eu não vou passar exatamente o centro de força, mas eu vou dar uma... Nós vamos interagir. Então, amanhã, pegue alguém de cobaia, pode ser um filho, parente, marido. Cachorro não, porque os chakras dos cachorros são diferentes. Pega, coloca deitado no sofá, na cama, vai com o pêndulo e pede para o teu mentor cósmico, não de terra, cósmico, te mostrar exatamente os pontos dos 7 centros de força, saindo da cabeça, lateral do ombro e descendo. Para ver se você encontra. Porque foi assim que eu fiz. E ele mostrou. Quando mostrou, o que acontece? Com a mão aquecida na mecânica, na metodologia do Reiki, você vai ativando os centros, aproximando as mãos nos locais e reativando. Detalhe, quando eu me auto-apliquei as chamas da fraternidade branca, teve uma vez que um dos centros de força, os dois centros de forças aqui, ó, na lateral, queimaram profundamente, numa dor horrorosa. E quando eu fui ver, pedi atendimento, ajuda para os universitários, e tinham o que em mim? Chip, em um dos centros de força, no diafragma. Foi aí que eu aprendi o conceito do chip líquido. Por isso que ninguém pegava, porque ninguém conhecia o conceito de chip líquido, só o chip físico. Aquele que é estático. O chip líquido, ele se move. Então, quando você acha que ele está aqui, ele se moveu para baixo. Ele existe? Pendula. Se eu estiver enganado, pendula se eu estiver errado. Chip líquido. Foi aí que eu conheci o conceito do danado. Porque era uma dor que ninguém rastreava. Aí eu falava assim, coloca a mão em formato côncavo para tampar, para não escapar. Quando a pessoa colocou, o bicho escapou. Eu falei, então é líquido, ele se move energeticamente, tá? Isso existe, viu, Sueli? Nas aulas de apometria eu ensino. E ele é raro, e quando a pessoa tem, se você não souber o conceito, você não rastreia. E é bem pequenininho e muito dolorido, porque quem aplica tem tecnologia para isso. E ele conhece o conceito, quem aplica, conhece o conceito de centro de força do masculino e feminino. Agora, você imagina você ter um chip no seu centro de força masculino, prendendo o teu masculino. Aí, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer reconexão com os ancestrais masculinos, coloca 10 pessoas atrás de você, faz a fila indiana, a mãozinha no ombro. O que vai acontecer? Nada. Você dá com o chip. Então, vamos lá, em frente. Para finalizar
Fechem os olhos. Respirem. Fechem os áudios. Depois eu tiro dúvida. Fechem os áudios. Inspirando profundamente. Conectando seu coração. Respirando. Inspirando, suando. Relaxando seu corpo, mais profundamente. A partir de agora, a cada respiração, você leva toda a sua atenção, seu coração. A partir desta conexão, o seu coração físico se conecta com a fonte primordial, onde o seu coração passa a ser canal de recepção. E como canal de recepção, ele recebe toda a informação do DNA original que corresponde à nossa primeira encarnação no planeta. E a partir daí, o coração manifesta, desdobra naturalmente ao seu redor as 12 pétalas sagradas. Manifestando ao seu redor as 12 pétalas sagradas. Cada pétala representando uma tribo cósmica original que você inspira e agradece. E cada tribo cósmica fez por nós no início. E então, dos olhos físicos são desvendados o véu da inconsciência. O véu da inconsciência sendo removido agora. As 12 pétalas passam neste instante a serem ajustadas numa rotação silenciosa para que a pétala que te cabe, a pétala que corresponde à sua origem cósmica, sutilmente estacione à sua frente, para que os seus novos olhos possam ver e se conectar. Então, a conexão é estabelecida neste momento. Você inspira bem profundo e se conecta com a sua pétala.
sua tribo, o seu código luz de informação. Então, iniciamos o despertar do código luz, o despertar da sua consciência cósmica, a reconexão com a sua nave-mãe. Irando, recebendo, reconectando, expandindo, ancorando, expandindo, ancorando, remodelando os físicos, os espirituais. Resgatando, despertando o meu código fonte cósmico celestial. Resgatando os dons e talentos originais. Iniciando a religação com a fonte primordial de luz. Ação realizada. Reativando 5 chakras extracorporais. Realizado. Expandindo toda a minha potencialidade divina e sagrada. Eu me reconheço como ser divino e sagrado que sou. Eu me reconheço como ser divino e sagrado que sou. Eu inspiro a fonte pura e cristalina. Me reconheço como parte da minha tribo cósmica celestial. Eu me reconheço como parte da fonte primordial. Eu resgato a minha missão original como ser que recebe a fonte primordial, cora e expande. Inspirando, expandindo. Inspirando,
expandindo. Reativando os meus centros de força. Lado direito, masculino. Lado feminino. Ampliando ainda mais as minhas potencialidades, dons e talentos. Inspirando. Inspirando. Lentamente. Desconectando da fonte física. Harmonizando, equilibrando. Harmonizando frequências. Ajustando energia vital ao corpo físico. Ajustando energia vital, respirando, harmonizando, relaxando mais e mais profundamente. Lentamente, conectando a consciência do corpo, conectando a consciência do corpo. Os olhos, lentamente. 2, 3. Voltando da nave-mãe e reintegrando ao planeta Terra em 1, 2, 3. Reintegrando ao planeta Terra em 1, 2, 3. Gratidão imensa. Os olhos. Lentamente. Tomando uma água. Vai sentindo a experiência como foi, o nível de profundidade que você alcançou. Com calma, com tranquilidade. Quem quiser tirar alguma dúvida, alguma pergunta, ou mesmo compartilhar a experiência, microfone aberto. Tudo bem, Suelen? Tati? Voltou? Sim. O bom é que a Tati está num lugar bem reservado na casa dela, parece que ela está numa cabine já da nave, né? Legal, ficou bonito o cenário. Tudo bem, Valéria? Voltou? Ótimo. Carla, voltou?
Sim. Natalia voltou? Dri, está voltando? Show. Francine voltando? Ótimo. Alguém quer compartilhar alguma coisa antes da gente encerrar? Quero. O Pode falar, Valéria. lado esquerdo ficou igual. Sabe quando você toma anestesia de dentista? Que fica todo dormente, assim? O lado esquerdo teu? Parece que a língua tá grossa, assim, só do lado esquerdo. Pendula se o teu lado esquerdo é o lado que precisava reativar. Só isso. Só pergunta para o teu pêndulo. Se era o lado que precisava reativar. E responde. Sim? Como é que deu a resposta aí? Sim? Sim. Ótimo. Amanhã você me conta como você amanhece. Pode ser que toma bastante líquido, atenção na sua alimentação. E pode ser que o teu organismo dê uma reajustada aí, tá? Fica tranquila que no máximo uns 3 dias de rainha, mas nada que não seja benéfico. Você dá conta, certinho. Gratidão, viu, Valéria, por compartilhar. O que mais? Alguém mais quer compartilhar algo, perguntar algo? Tive várias sensações, mas na hora de visualizar as pétalas, uma pétala parou na frente e automaticamente todas as outras veio assim de todos os lados para trás daquela ali, como se todas elas se juntassem numa só e aquela pétala entrou. Que na Uhum. verdade não era uma, eram todas, né? Todas vieram juntas e entraram. Foi Lindo. bem interessante essa visualização. Ótimo. Eu aqui no comando, sabe qual foi a parte que eu mais senti? Quando veio o desvendar dos olhos, assim, como se minha visão fizesse assim, ó. Fez assim, e abriu assim. Nossa, imagina se eu tivesse com enteógenos apropriados. Para o entendedor, essa palavra já basta. Deixa o meu fone tá ligado? Tá. Obrigado, Sônia. A minha experiência foi um pouco parecida com a dela, só que quando parou a pétala, me veio uma luz muito forte, um azul muito forte, assim. E aí eu fiquei nessa luz azul muito forte e parecia que sei lá, eu acho que eu saí do corpo, não sei, demorei até um pouco para voltar de novo, não consegui interpretar muito bem a luz, mas só me sentia muito em paz, muito como se eu tivesse, sei lá, fui embora. Boa viagem. Isso é bom. Fechou. Mais alguém para a gente encerrar? Eu vou tirar aqui uma carta para o grupo, uma carta do baralho lemuriano. Se ninguém mais tem nada para compartilhar, pode compartilhar se vocês quiserem também no privado, tá? Se alguém tiver com vergonha. Às vezes isso acontece. Então vamos lá. Vou tirar aqui uma carta do baralho lemuriano. Eu vou pedir para essa carta representar o nosso encontro de hoje. Vamos ver aqui. Ó, veio a carta do chakra raiz. Significa que quando a gente se conecta com a nossa tribo cósmica, a gente encontra a nossa fonte raiz. Significa que para ser pétala, receptáculo, você não pode ser uma pétala no receptáculo sem raiz, né? Senão, o primeiro vento que bate, a árvore tomba. Aqui, ó, é a carta, como ela é do lado externo, tá? E essa aqui é o lado interno.
Se alguém quiser, me fala que eu bato a foto e mando no WhatsApp. Tá bom? Ah, que baralho lindo. Manda foto, sim. Esse aqui é o baralho Muito bonito. Beyond Lemuel. É um baralho maravilhoso. Fechou, pessoal? Vou encerrar aqui a gravação.